Irmão Leandro, você a vida inteira é cristão, irmão Leandro? Toda a Não, vida você foi crente, nasceu num berço evangélico, né? Porque você falou que você teve a experiência, já teve a oportunidade de trabalhar, por exemplo, em uma, vamos dizer assim, uma frente em questão missionária mesmo, de obra missionária, mas para isso, com certeza teve um começo, teve um início, né? Nasceu, por exemplo, no berço evangélico, desde criança já é cristão ou não? Como é que foi isso? não. A minha conversão, a primeira vez que eu entrei em uma igreja evangélica foi no ano de 98. Eu até aceitei a Jesus, porém não fiquei. Mas a minha conversão verdadeira mesmo foi no ano de 2007. No ano de 2007 eu tinha aproximadamente uns 23 anos, por aí. E ali eu me converti mesmo, de verdade. Deus me libertou, porque eu também era usuário de drogas, bebia. Então eu era. Eu não nasci em berço evangélico, como eu falei aqui, então eu era um drogado, em outras palavras. Então, após eu me converter ao evangelho em 2007, os meus primeiros passos foram esses. Eu peguei uma palavra de um pastor amigo meu que me disse que para mim ficar na igreja eu teria que congregar todos os dias, porque esse processo de libertação ele seria doloroso. Então, para mim firmar, então eu precisaria congregar todos os dias, ocupar o meu tempo, a minha cabeça com as coisas do Senhor. Foi aí que eu entrei aonde tinha oportunidade, né? Eu fui para o campo missionário, onde eu era convidado, eu estava. Foi aí que eu conheci o pastor Domingos, que eu já disse aqui, e passei a acompanhá-lo no trabalho de missões. Já fui também dirigente de uma das congregações nossas no campo missionário, que é lá na Coca-Cola, lá no Queima-Fogo, famoso Queima-Fogo, ali a gente, o primeiro lugar, um dos primeiros lugares que eu liderei ali no campo missionário foi no Queima-Fogo, e tivemos muitas experiências lá com o Senhor. Mas não nasci no berço evangélico, converti em 2007 e caminhamos aí uns 3 anos fazendo missões aí com o Mara. pastor Domingos e companhia, outros também missionários do mesmo tempo. No ano de 2007, então, você converteu. Você tinha quantos anos nesse? Tinha aproximadamente uns 23 a 25 anos. E foi através do pastor Domingos que você converteu? Não, Missionário eu converti através da nossa irmã Vani. Eu sempre fui de dentro da casa dela, a gente tinha uma amizade muito grande com os filhos dela, e ela me cuidava como um dos filhos. Eu já até testifiquei isso na nossa igreja, que ela é a minha mãe na fé. Por muitas vezes ela pregou o evangelho, anunciou, até que a semente que ela lançou, ela germinou e frutificou. Então foi por intermédio dela que eu fui para a casa do Senhor. Irmã Vani, né? Carinhosamente conhecida como Irmã Preta, né? É uma mulher de Deus, né? Uma mulher que tem um carinho muito grande, né? Por todos, inclusive eu mesmo. Ela tem um carinho muito grande, ora pela nossa vida, né? Irmã Vani, maravilha. Então, no ano de 2007, então, foi sua conversão. E logo na sua conversão, então, te aconselharam, então, devido até à vida que você levava, a vida que você tinha antes da conversão, você falou aí que você chegou até a ser usuário de drogas, escravizado pelos vícios. Foi por muito tempo que você viveu nessa vida escravizada aí, mais ou menos? O que foi? Então, Danilão, foi por longos anos duros e sofridos. Foi cerca de uns 15 anos. Eu comecei muito novinho, né? Com cerca de 14, 15 anos, eu já tinha uma influência negativa dos outros amigos, entre aspas, do bairro, né? Certo. Que já eram usuários de drogas, e eu entrei muito novo. E usei aí por mais de 10 anos, é garantido que foi. 10 anos. Isso, por mais de 10 anos. Pois é, você falando sobre isso aí, você tocou num ponto bastante interessante,
e que às vezes eu vejo que ainda ainda tem muitas pessoas que têm dúvida quanto a isso, ou alguns que não queiram acreditar, que é na questão da companhia, né? Igual você falou que, né, teve má influências, a companhia, como diz o outro, más companhias, né? Tem gente que fala que não. Tem aquele ditado, me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Às vezes até um pouco radical, né? Porque não necessariamente você tem um conhecido, talvez uma pessoa anda com você, que você seja igual àquela pessoa. Mas tem a influência, né? A questão da amizade tem esse peso, né? Um amigo, ele tende a te influenciar tanto para o bem, para o mal, ou você acha que não? Você acha que não tem disso? Por exemplo, porque muitas pessoas ainda, né, pelo menos não queira acreditar que tem esse peso, a amizade, a influência. A gente vê, por exemplo, pessoas cristãs que com más companhias ainda, né? Tem essa questão da companhia mesmo, ou não? É eu mesmo, é eu que decido por mim, é eu que falo por mim, não tem influência nenhuma. O que você me fala? Infelizmente, Danilão, tem. Tem, né? Infelizmente tem. Eu sou testemunha viva disso, porque eu fui influenciado não por aqueles que tinham a mesma idade que eu tinha. Como eu andava com os outros que eram um pouco mais velhos, já tinha experiência nisso, larga em todas as coisas do mundo, eles sim me influenciaram a fazer coisas que às vezes eu não agradava, mas eu fazia para falar que eu estava à mesma altura deles. Então, infelizmente, esse ditado, ele não é bíblico, mas ele é verdadeiro, né? Ele é fato, né? Ele é fato, ele é verdadeiro. Me diga com quem tu andas, que eu direi com quem tu és. Porque você não vai ver um cristão andando lado a lado com uma pessoa que tem todos os atributos mundanos, né? As características mundanas. Ou seja, está atolado no mundão. Você não vai encontrar porque não dá certo. Não dá certo. E julgo desigual, né? E não vai encontrar também, não vai dar certo também. Um exemplo, um casamento desse jeito também não vai dar certo. Então, infelizmente, ajuda sim, esse ditado, ele é verídico, sim, isso se cumpriu verdadeiramente na minha vida. Eu fui levado pelas más amizades e tanto que isso é realidade porque eu conhecia Jesus no ano de 98. Eu entrei na igreja como se fosse uma brincadeira, para ele ir ali por ir mesmo, a convite da nossa irmã. Mas eu não queria nada sério. Mas, ao passar do tempo, a palavra foi entrando, e com a dificuldade também, que eu estava no mundo das drogas, como eu já disse, me fez voltar à igreja, e eu só consegui alcançar a luz da palavra e ser liberto quando eu decidi congregar, me ajuntar com aqueles que eram os fiéis da igreja e deixar de lado todas as minhas amizades. Então, para mim ser liberto, isso é aqui serve para aqueles que estão dando aí também os primeiros passos. Para você ser liberto, para você alcançar algo diante do Senhor, você precisa deixar de lado. Porque eu não deixasse de lado aquelas amizades antigas, porque quando eu estava na igreja estava tudo bem, mas quando eu voltava para o lado deles, ali onde a gente tinha costume de estar, eu já pendia para o lado deles, eu pendia para o mal de novo. Então eu tive que cortar, entre aspas. Eu conheço muitos amigos meus ainda da infância, desse tempo, não só da infância, mas desse tempo também do mundão, mas até eu criar um alicerce na igreja, eu tive que afastar de todos eles por um bom tempo. Cerca de uns 2 anos eu me afastei drasticamente de todos eles, e ali Jesus me libertou e realizou a grande obra que hoje eu testifico na minha vida.